minha fé está em Cristo, firmado nele. Ele é a minha rocha, Ele é a minha rocha. Ele nunca me deixou, que nunca me deixou. E fiel tu és, Senhor, a nós. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu sempre te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Você pode aplaudir a Ele, amém? Com alegria nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, Deus te abençoe, amém? Que o Senhor te surpreenda nessa noite, que o Senhor derrame da sua graça e que nós possamos acessar nessa noite um nível de entendimento, de sabedoria no Senhor. Eu quero, amor, dá um pulinho aí do lado aí, pede pro povo aí para entrar. Irmãos, nós começamos semana passada numa série, uma nova série, e essa série, né, até então nós não tínhamos dado um nome, mas a nossa série é Chamados para Ser Santos. E a partir do que, sabe, isso veio ao meu coração. Nós estamos há algum tempo orando e buscando ao Senhor por um avivamento, por um despertar do Senhor, por um toque, sabe, da glória de Deus na nossa geração. E temos percebido que se o Senhor não nos tocar com poder, com glória, nossa geração ela corre sérios riscos de se perder. E o processo de avivamento de Deus começa na igreja, não é no mundo. Deus não vem sobre o mundo, Deus vem sobre a igreja, porque a igreja é o canal de Deus. A igreja é o canal de Deus manifestar sua vontade na terra. E quando a igreja, ela, por N motivos, ela pode estar, assim como na época da lei, o povo de Israel estava ali em algum momento desalinhado com a vontade de Deus, Deus chamava o povo a atenção e alinhava o povo para que o propósito se cumprisse. E quando a gente vai ler os profetas e as profecias acerca da volta de Jesus, nós vamos perceber que existe algo em comum entre as profecias para o tempo do fim. É que vai anteceder a volta de Jesus o poderoso derramar de Deus. É o que nós chamamos de avivamento. Avivamento, como eu já falei aqui várias vezes, é ressurreição, é trazer a vida de volta. E por várias situações, a morte pode vir. E eu falo de uma ressurreição não literal, mas espiritual. E ressurreição onde? Na igreja, no povo de Deus. Porque Ele é o canal de Deus, amém? Diga assim, eu sou o canal de Deus. E então o processo de avivamento, ele começa primeiro Deus sacudindo o povo. Primeiro Deus trazendo um nível de confronto. Lá no livro de Malaquias, e hoje eu quero ser mais didático, tá? Eu quero ser mais didático, a gente vai fluir aí no meio no profético, mas eu quero ser hoje didático, ou seja, eu quero te ensinar. Amém? Quem gosta de aprender, diga amém. Fala assim para o seu irmão assim, ó, quem aprende, não depende. Então a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade. Talvez você não entendeu a frase, quem aprende não depende, é porque quando você aprende, você se torna independente daquele assunto. Às vezes eu sempre estimulo Clara a fazer as coisas dela, né? Por quê? Porque ela não viver o tempo todo dependendo de que eu ou a mãe faça aquilo que ela precisa, mas que ela alcance, né, uma certa autonomia. E o conhecimento nos leva a esse lugar de liberdade. Pois Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então lá em Malaquias, no capítulo 3, nos versos 2 e 3, diz assim, ó, mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça.
Então o profeta está perguntando: quem suportará o dia do Senhor, o dia da sua vinda? Quem vai resistir? Quem vai subsistir quando ele vier? Então ele fala: porque ele será como fogo do ourives, o fogo que purifica, que consome. E o primeiro processo de Deus é esse abalo, é onde o fogo vem nos sacudir, nos colocar, sabe, irmãos, remover as impurezas. E em seguida ele fala: e ele será como o sabão dos lavandeiros. E eu quero me ater a esse aspecto da profecia, onde o Senhor vem como aquele que vai nos purificar, nos limpar. E quando nós falamos sobre limpar, falamos sobre santidade. Por isso o nosso tema, nossa série, Chamados para Ser Santos. Semana passada nós falamos um pouco sobre a história de Sansão, que foi uma geração que Deus trouxe à existência com o propósito de libertar o povo das mãos dos filisteus. Então Deus falou para Manoá, o pai de Sansão, dizendo: olha, através dele eu começarei a libertar o meu povo das mãos dos inimigos. E Sansão, ele veio com uma característica muito peculiar dos libertadores, dos homens e mulheres que Deus usou, usa e usará para a sua obra, ele carregava a marca da santidade. Diga: santidade. Sansão, ele tinha uma marca, e essa marca era de uma consagração ao Senhor, para que ele estivesse apto para fluir, funcionar no propósito de Deus. E em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai sempre ver do Senhor a expectativa de que seu povo manifeste um caráter de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade não é a postura que nós achamos ser ideal para oferecer a Deus. Santidade não é produto de uma ideia, de uma doutrina humana. Santidade, irmãos, é uma expectativa de um padrão que Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu para eu e você caminharmos. Então santidade não é um assunto periférico do Evangelho. Santidade, irmãos, não é um assunto desgarrado, irmãos, em que nós muitas vezes não nos atemos e vivemos desenfreadamente. Mas santidade é um dos assuntos mais principais da Bíblia. É o cerne do relacionamento com Deus. Porque sem santidade não há relacionamento com Deus. Sem santidade, irmãos, não há vida de profundidade no Senhor. E se nós não tivermos em santidade, nós não vamos conhecer Deus de forma, irmãos, profunda, a ponto de que quando vier a tempestade, quando vier, irmãos, as dificuldades, possamos ter raízes suficientemente profundas a ponto de não nos arrancar do lugar onde a presença de Deus está. Porque somente pela santidade nós vamos acessar mais de Deus. Diga assim, seu irmão: olha, pela santidade é que nós acessamos mais de Deus. Então eu quero hoje, e talvez ainda na próxima semana, subir aqui como professor, como mestre. Eu vou ser pedagógico nessa noite, amém? Amém? Era para você ter vindo aí caneta, papel, mas não tem, tudo bem. Depois você vai lá no YouTube, assiste de novo e anota tudo, ok? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Nós vamos usar muitos textos hoje. E Romanos 6, a partir do verso 22. Mas eu quero só que você abra esse, e aqui o pessoal vai estar me ajudando aqui, projetando um telão para a gente ler os textos aqui. Se você não leu a Bíblia hoje, agora você vai ler. Amém? Tamo junto? Romanos capítulo 6, versos 22 ao 23, diz assim: coloca a versão, não, é Almeida atualizada, por favor. Diz assim, ó: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse texto nós vamos ver aqui alguns aspectos fundamentais, irmãos, sobre o assunto que nós vamos estudar aqui, e vamos tentar não esgotar, mas vamos tentar nos aprofundar nessa série. Então a nossa série Chamados para Ser Santos. Por que isso é tão necessário? Porque saímos dessa série com o entendimento devido, nós vamos aplicar de uma tal forma, irmãos, que você vai estar no ponto para Deus te usar. Obrigado por um amém, Deus, glória a Deus, metade de um aleluia.
depois dessa série, entendendo e aplicando as verdades espirituais que nós vamos aqui aprender, Deus vai te encontrar e vai dizer: ela está pronta, Ele está pronto para usá-la, para encher do seu poder, para tornar você um instrumento para os sinais e prodígios e maravilhas do Senhor se manifestarem. Amém? Então recebe, amém? Então alguns princípios aqui, alguns aspectos nós vamos precisar entender para a gente começar. Primeiro, ele fala de um fruto para a santificação, ou seja, é o nosso foco a gente desenvolver aqui nesses dias. Segundo aspecto, é a gente entender que santificação não é um assunto desconectado de salvação. Há uma doutrina, irmãos, a gente vai bater nisso aqui nesses dias, é que se crê na ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, de que não exige de nós nenhum nível de resposta para aquilo que Deus fez, que a gente não tem mais nenhuma responsabilidade quanto à nossa condição espiritual, porque Jesus já pagou todo o preço na cruz, dos pecados de ontem, de hoje, de amanhã, então nós podemos então surfar na onda do pecado aí, porque já foi perdoado. Isso não é verdade. Isso é um legalismo que tem, irmãos, afetado e matado muitas pessoas espiritualmente. Então a gente precisa entender que o outro aspecto também é que nesse texto Paulo, ele consegue conjugar os 3 tempos verbais. Paulo aqui fala de 3 momentos da santificação. Ele não fala de algo instantâneo e automático, ele fala de algo progressivo. Então Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos, com o que Paulo está dizendo, enxergar o quadro completo, para então nós desenvolvermos, tá? enxergar o processo com todas as suas etapas, para a gente não furar, para a gente não, irmãos, comprometer todo o projeto de santificação de Deus na nossa vida. Então, Paulo, ele vai dizer primeiro, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, passado, ou seja, libertados. Ele está falando no, diga, passado. Todo mundo aqui, né, estudou até o ponto em que a gente viu lá os tempos verbais, passado, presente, futuro. Ele continua, tendes o vosso fruto para santificação, tendes o vosso fruto para santificação, presente. E ele termina dizendo, e por fim, a vida eterna. Então ele está falando de algo que começa, de algo que se desenvolve e de algo que se completa. Então a santificação, ela é progressiva, ela é algo que nós precisamos desenvolver. Então vamos ver que há muitos textos que mostram a distinção dos tempos da salvação. Na Bíblia a gente vai ver e fundamentar a nossa ideia. Abra aí Atos 15, não precisa abrir vocês não, Atos 15, 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11, fala assim, mas cremos que está no passado, presente ou futuro? Presente, passado. Fomos no passado, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vamos ler aqui no tempo presente. 1 Coríntios 1, 18. Vai bugar ali daqui a pouco. Diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos, em Atos, fomos. Ao Coríntios, Paulo fala, somos salvos, que somos salvos pelo poder de Deus. Então a gente viu a conjugação no passado, lemos aqui no presente, agora lá em Romanos 5:10. Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então olha só, há algo que acontece no início, fomos salvos, no dia que nós recebemos a Cristo, uma obra de santificação, irmãos, agora é nos apresentada, e então nós entramos num processo de desenvolver no presente essa conduta, para quê? Para que possamos atingir um resultado. Então repita assim comigo, santidade é progressiva. Então as fases da nossa vida, né, da vida cristã, ela tem começo,
ela tem um meio e ela tem um fim. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos plenamente santificados. O primeiro aspecto do passado é uma obra em que eu e você não temos parte, a não ser pelo momento em que nós reconhecemos Cristo como Salvador. Então nós nascemos de novo. Então o Senhor nos introduz agora um nível de santificação, ou seja, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porém, essa nova natureza que em nós agora é implantada, precisa ser, irmãos, desenvolvida. Um novo proceder, uma nova conduta, um novo estilo de vida precisa fazer parte de nós. E o que é isso? É um processo de santificação, de aperfeiçoamento, para que no fim possamos alcançar a plenitude da santidade. Amém? Então a vida cristã, ela possui fases distintas: começo, meio e fim. Lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, Filipenses 1:6, você pode usar seu celular para anotar aí se você quiser. Tá? Só para isso, tá? Só para isso. Filipenses 1:6. Diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou, tem um início, a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que representa aquele que começou? O começo é a conversão, é a relação com Deus por meio da reconciliação, é onde tudo começa. É no dia que nós reconhecemos Cristo, no dia que a palavra penetrou no nosso coração, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, e então nós levantamos nossas mãos em reconhecimento da obra de Jesus, e então nós nos consagramos. Porém, o meio é o período de crescimento, diga crescimento. A Bíblia diz, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus fala assim: olha, se não nascer da água e do Espírito, não poderá herdar. Agora lembraram, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá herdar o reino de Deus. Aí Nicodemos fez uma pergunta: acaso eu voltarei para o ventre da minha mãe? Jesus está falando, não é desse nascimento que eu estou falando, cabeção. Não é desse nascimento biológico, não é desse nascimento carnal, físico. Da água e do Espírito, é aquele que nasce de novo. Quando você aceita Jesus, sabe, um milagre acontece. Deixa eu te dar um panorama do que aconteceu em Gênesis, quando Adão pecou. Adão foi feito pleno, amém? Era santo, ele era a imagem e semelhança de Deus. Adão era santo, Adão era irrepreensível, Adão, irmãos, tinha uma conduta que o aproximava de Deus. Um certo dia, a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, chegou até Eva e falou assim: olha, não disse o Senhor que não comas o fruto da árvore da vida, porque no dia do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que conhecer ele será igual a ele? Aí Eva meio que ficou assim: não, mas ele disse, e aí, irmãos, bugou a mente de Eva. E então Satanás enredou ela a ponto de que ela desejou o fruto, tomou e comeu o fruto. Por isso que dizem que o fruto foi coco, né? Porque ela tomou e comeu. Ninguém entendeu, né? Cri. Né? Dizem que o fruto é maçã, que é não sei o quê, né? Mas diz que ela tomou e comeu, né? O fruto, o coco a gente toma água e come o fruto, né? E aí, o pecado entrou na vida de Adão e Eva, porque logo em seguida Adão também comeu do fruto. A condição espiritual que Adão tinha foi quebrada. É como se Adão morresse, porque Jesus falou o quê? Deus falou o quê para Adão? No dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E naquele momento houve uma morte espiritual. O acesso que Adão tinha à presença de Deus foi o quê? Perdida. Tá certo? Adão perdeu o acesso. Diga, a santidade nos dá acesso. Diga, o pecado remove o acesso. Quando Adão pecou, ele foi tirado do Éden e ele foi destituído da glória de Deus, como Paulo escreve aos Romanos. Todos pecamos e destituídos da glória de Deus. Então era necessário agora uma obra de redenção para que nós pudéssemos ser
ressuscitados. Por isso Jesus falou assim: aquele que não nasce da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós estamos dizendo assim: olha, a dívida que existia pelo pecado de Adão e Eva foi pago na cruz. E porque foi pago na cruz, eu sou justiça de Deus agora. Então nós somos recriados. O seu espírito que estava morto é recriado. Amém? É o milagre que acontece na conversão. Você recebe uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós. Natureza esta que agora é capaz de desenvolver-se em santidade. Porque antes do sacrifício de Jesus, nenhum homem era capaz de manter-se em santidade. Nem a lei pôde ajudar o homem, nenhum tipo de ritual ou sacrifício foi suficiente para remir o homem do seu pecado. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que vocês gostam da chapação, mas hoje é tempo de fundamentação, amém? E aí, Jesus vai dizer isso para Nicodemos. Então, quando nós recebemos a Ele, nós somos ressuscitados espiritualmente. Você recebe um novo, sabe, irmãos, uma nova vida. Você é ressuscitado. E agora você precisa o quê? Como uma criança, desenvolver-se. Davi tem 2 anos, foi hoje o primeiro dia, né, da escola. Ele acordou hoje dizendo o seguinte: não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Mas a gente deixou ele lá, irmão, ele nem olhou para trás. E a gente ficou lá, né? Oh meu Deus, meu filho, primeiro dia na escola. E a gente só recebeu os vídeos e o pessoal falando: Davi, aqui é a sensação aqui do dia. Glória a Deus. E aí precisa que haja agora o quê? Um desenvolvimento. Davi não nasceu pronto, irmão. Davi não nasceu falando, correndo, essas puletas que vocês veem aí. Mas ainda está longe de estar pronto, assim como eu também. Eu estou já com 4.0, não parece, eu sei. Mas estou longe de estar pronto. Estou em construção. Estou em desenvolvimento. Eu sei que vocês ficaram assim, pasmados com a notícia aqui. Não parece, mas é. A careca é só um detalhe. É só um detalhe, tá? É unção. Hã? Oi? Com 20 anos já estava. Não estava não, irmão. Tava não. Volta aqui. 4.0. Isso, Gabi. 4.0 turbo convencível. Convencível, viu? Rapaz, essa galera. Então estamos no meio. Recebemos a Cristo, começo. Estamos no meio, no processo de desenvolvimento. E nesse processo a responsabilidade recai sobre nós, irmãos. De tomarmos posse da realidade provisionada por Cristo na cruz. Ou melhor, antes da fundação do mundo. Então nós estamos no meio. O meio é o intervalo entre o começo e o fim. É onde se situa nosso crescimento espiritual e fidelidade a Deus que devemos viver. E então temos o segundo ponto, o terceiro ponto, que é o fim. É onde haverá a glorificação. É o estado final. É onde, irmãos, nós vamos viver a experiência relacionada com a volta de Cristo. É o desfecho final de todas as coisas. É quando não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá processo, depressão, ansiedade. Vai haver a glória do Senhor, irmãos. Aleluia! Então, nesse processo, nós vamos aprender que Jesus, Ele, por meio do seu ensino, Ele vem trazendo uma roupagem e uma terminologia diferente para isso. E Ele começa a usar os termos porta, caminho e alvo. É a mesma coisa de começo, meio e fim. Tem um acesso, o desenvolvimento e o resultado final. Assim é a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus fala o seguinte, olha: entrai pela porta estreita, viu? Diga para o seu irmão, é estreita a porta. Lembra ele aí, porque pode aparecer umas portas largas aí, irmão. A porta é estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Então Jesus está falando aqui de um acesso e de um resultado, ou seja, nós entramos por uma porta para que possamos alcançar um alvo. Estão entendendo? Então ele usou aqui a terminologia da porta, da entrada, do começo. Porta é entrada. Jesus falou, em verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então há um acesso, há um início, há um começo para o processo de santificação. Então o projeto de Deus não era para que as pessoas apenas se convertessem. Esse é apenas o começo de algo muito maior a ser vivido, irmãos. A conversão é o começo, amém? Diga para o seu irmão, não basta vir para a igreja, levantar a mão e dar o dízimo. É preciso desenvolver uma vida em Jesus. Não basta, irmãos, estar na igreja, um dia eu converti, pronto, está tudo resolvido, Deus resolveu meus problemas, tal, você resolveu ali, irmãos, a nível de início, de começo, agora você precisa reproduzir a natureza e as marcas de alguém que foi agora levado por Deus ao novo nascimento. Por quê? Porque o Senhor vai vir como o sabão do lavandeiro para purificar, porque aquele que está puro, o que está limpo, limpe-se mais. Porque Deus está nos chamando a uma limpeza progressiva. Irmãos, Deus vai levantar essa geração em santidade. O Senhor vai marcar, irmão, se você pudesse, sabe, já ver o quadro, já, sabe, se configurando, você vai perceber que Deus está fazendo um movimento na terra, no meio da sua igreja, no meio da sua juventude, para que o povo esteja, irmãos, num momento alinhado, céu e terra alinhado, para que então derramar da glória de Deus venha, irmão. Mas primeiro ele trata com a gente. Primeiro ele mexe com a gente. Primeiro ele vem com a gente, sabe, quebra, esmaga, né, esmiuça, faz o pó, faz de novo o barro, prepara um novo vaso, para que esse novo vaso possa receber um vinho novo. Porque se ele derramar, irmãos, o vinho do jeito que você está, o vaso vai quebrar. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca vinho novo em odres. Por quê? Porque o vinho vai, irmãos, vai fermentar. E se você não tiver estrutura para suportar, você vai rachar, vai quebrar. Então o que você vai fazer? Deus vai pegar esse vaso aí, que já está talvez seco, ressecado, ele vai reduzir ao pó, e fazer de novo, para que agora, irmãos, tenha elasticidade. Não é para engordar, não. É elasticidade espiritual para suportar e conduzir a glória de Deus nessa geração. Quantos desejam isso? Quantos querem isso? Mas esteja pronto para o processo de restauração. Esteja pronto para o processo de Deus de nos santificar. Então ele continua, né? Vamos ver também ele usando a ideia do caminho. Essa palavra aqui, irmãos, caminho, ela foi muito usada nas Escrituras, desde o Velho Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, que é o mais messiânico de todos os profetas, ele vai falar sobre algo que iria se manifestar em um certo tempo, e ele chamou de o caminho. Ele disse que aquele que andasse por esse caminho não erraria. Ele disse que esse lugar, esse caminho conduziria-nos a um resultado, a um alvo final. E aquele que andasse por esse caminho, ainda que se distraísse para a direita ou para a esquerda, ele ouviria uma voz dizendo: olha, este é o caminho, endireita-te e segue-o. Então existe, irmãos, uma provisão de Deus para que nós possamos permanecer, não só na ideia do que nós recebemos quando iniciamos, mas para que nós possamos permanecer no trilho da santidade, no trilho da purificação, no trilho aonde você vai perdendo cada vez mais de você mesmo e ganhando do Senhor. A ponto de as pessoas olharem para você e, como Paulo diz, não mais eu vivo, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Porque a sua vida vai sendo transformada, como Paulo também diz, de glória em glória, ou seja, é progresso. Então quando alguém vier para você, irmão, com a balela de quê? Você não precisa se esforçar, você não precisa, sabe, se abdicar de alguns prazeres. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Você diz: não, eu aprendi agora, e vou te dizer, eu preciso continuar no caminhar em santidade. Porque tudo que o inimigo quer, irmãos, é trazer essa falsa ideia.
para que as pessoas pereçam, porque o salário do pecado é a... E por fim o alvo é a linha de chegada. A porta é o acesso, o caminho é o processo, e o alvo é o destino final. E o Senhor diz lá em Filipenses 3, versos 13 e 14, fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está falando o quê? Não que eu julgue ter alcançado. Paulo está falando, irmãos, que ele... Olha, se Paulo está dizendo que ele não alcançou, se Paulo está dizendo que no ápice da sua vida espiritual com Deus, no ápice do seu ministério, se Paulo está dizendo, irmãos, que se no ápice da sua, sabe, irmãos, da sua projeção na vida como ministro de Deus, como profeta e apóstolo, ele está dizendo, eu não alcancei. Será que nós podemos dizer que já alcançamos? Sim ou não? Certamente não. Porque o desfecho final só vai acontecer ou quando a gente partir para a glória, ou quando o Senhor vir nos buscar. Mas Paulo está falando o quê? De uma atitude que ele faz. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, irmãos, quando nós convertemos? Vamos lá? Estou dando aula, então eu quero que os alunos participem. O que fica para trás? Ou pelo menos deve ficar para trás, quando nós aceitamos a Jesus? Irmão, não tenha medo de errar. Tem um bloqueio mental nas pessoas que é medo de errar. Quem não erra, não aprende, irmão. Então, vamos lá. Espera-se que fique para trás um comportamento que até o dia que nós recebemos a Cristo, nós cultivávamos. Esta velha vida precisa ser deixada, e junto com ela, escolhas, desejos, pensamentos, ou seja, condutas, pessoas. Mas pessoas não são necessariamente o alvo, o produto do nosso pecado, são nossas escolhas. As pessoas não podem te obrigar se você não quiser. Mas é lógico que existem relacionamentos tóxicos, relacionamentos que podem aflorar certos desvios de caráter, de conduta, que possam de repente aflorar certas inclinações da carne, porque faz assim no seu braço assim, dá um beliscão aí com amor. Isso aqui, irmão, não converte. Amém? Carne não converte, corpo não converte. O que converte é o espírito e a alma, e o corpo será glorificado. Mas enquanto nós estamos aqui, Paulo fala que é uma guerra. E que guerra é essa? Entre quem? Entre você e o seu vizinho? É entre espírito e a carne, que é os desejos da carne. Mas o espírito quer as coisas de Deus. De um lado você quer orar, do outro, irmão, você quer ir para o Instagram, TikTok, Netflix. Não que tenha alguma coisa de errado nisso, mas existe um duelo aí entre você, entre seu espírito e sua carne. A carne é onde está, irmãos, residindo os desejos naturais do homem, que estão descompensados e usados de forma vã, levando à concupiscência, levando a atos de imoralidade, a atos que configuram o pecado, e uma vez pecado gera morte. Então, quando nós recebemos a Cristo, o que se espera é que a velha vida seja abandonada. Agora, a minha pergunta para vocês é: quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Bem, eu quero saber, eu vou fazer aqui a título de pesquisa. Quem aqui converteu num dia e no outro estava assim, tipo querubim do Senhor? Nada mais te atraía do pecado. Você já era, sabe, quase um santo, sabe, aspirante a querubim, sabe, da sala do trono. Alguém teve essa sensação?
Nada mais te atraía, não, você converteu agora, estou pleno, nada me atrai, não há nenhum pecado. Se antes, por exemplo, a pessoa mentia, agora pronto, nem penso mais em mentir. Se a pessoa antes, por exemplo, vivia, né, na concupiscência da carne, né, desenfreadamente, né, ali e aqui, e agora não, eu passo o óleo, nem sequer sinto mais, né, inclinações que você conduziu a sua vida e de repente de um dia para o outro é removido? Sim ou não? Não. O que acontece é um milagre onde você recebe um novo espírito, a condição de agora suportar, porque no início nós somos libertados do poder, ou melhor, para ficar mais claro para vocês, eu anotei aqui uma forma de a gente entender isso de uma forma mais profunda. É quando nós somos livres no início da condenação. No início somos livres da condenação, mas é no meio do processo que nós nos tornamos livres do poder do pecado. E o que é a condenação e o poder? A condenação é uma consciência de salvação. Você não tinha Cristo, e todos aqueles que creem, Jesus fala que aquele que crê e for batizado será, mas o que não crê já está condenado. Então não existe meio termo. Se crê e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado. Creia você ou não, é isso que a Bíblia diz. Quando nós o recebemos, nós agora recebemos a nova natureza, agora livre da condenação, porque nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu sou livre da condenação, mas agora é o processo de santificação, para que eu me torne livre do poder, da atração, da sedução, porque agora é eu que subjugo o pecado, não é mais o pecado que me subjuga. Na medida que eu me santifico em obediência, em fidelidade, em honra ao Senhor, eu vou, irmãos, neutralizando o poder do pecado. Então, por exemplo, alguém que tinha inclinações à pornografia antes de converter, ele converte e ele não é imediatamente livre disso. Ele começa agora a receber graça e capacitação de Deus. Para quê? Para que nas oportunidades para se praticar, ele faça o contrário. Para que no momento em que aquilo tentar aflorar, ele tem agora, irmãos, um novo espírito agora, não dominado pelo pecado, mas livre. Amém? Livre. Eu posso escolher não pecar. Amém? Então a gente vai levando a nossa vida a santificação. Então aquilo que no início da conversão era difícil. Quantas pessoas, irmão, chegam até mim e dizem: pastor, eu me converti, mas é difícil. Sabe, pastor, eu entreguei a minha vida, mas está difícil. Olha, tem isso na minha vida, sabe, que é complicado de deixar. E eu falo: continua firme, continua dedicado ao Senhor. Sabe, nega. Quando você pensar, faz igual a José, foge. Amém? Aí ele fala: foge da aparência do mal. Não tenta, irmãos, experimentar. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Aí chega lá, cai. Não, irmão, nem tenta, irmão, nem experimenta. Isso não te compete mais, amém? Então você vai o quê? Treinando a sua vida. Você vai desenvolvendo a sua conduta a um padrão que vai, irmãos, refletir a decisão do início. Então a santidade que nós vamos desenvolvendo, ela precisa refletir, irmãos, a conduta do que nós decidimos escolher no início. Preciso trazer para o meu dia a dia essa vida, essa nova forma de andar. E então nos tornamos livres do poder do pecado. E no fim, nós seremos livres da presença do pecado. Quando o Senhor voltar, estivermos com Ele na glória. Não haverá mais pecado. Então essas etapas da vida cristã, elas podem ser chamadas por várias nomenclaturas, como a gente aqui viu algumas, como passado, presente, futuro, começo, meio e fim, porta, caminho e alvo. Então isso aqui vai nos mostrar que na Bíblia existe um padrão. E quando a gente percebe, irmãos, algo se repetir nas Escrituras, quando isso começa a entrar no terreno da ênfase, é porque existe uma grande importância por trás disso. É porque Deus, irmãos, Ele quer que a gente olhe para isso com a importância em reconhecer o que está por trás
deste padrão. Então a gente viu aqui a Bíblia se referindo a esse processo, em várias nomenclaturas aqui. E quando isso vai se repetindo, assim como outros assuntos, significa, tá, eu quero repetir isso para fixar na tua mente, é que existe uma importância muito grande nesse assunto. Há um momento em que Paulo fala com a igreja, não me lembro exatamente agora qual, mas ele fala, acho que em Hebreus, não é Paulo, mas o autor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas enfim. O autor de Hebreus fala o seguinte, que naquele momento, era um momento em que ele já deveria estar falando de coisas mais profundas para aquela igreja. Porém, aquela igreja necessitava de leite espiritual ainda. Ele fala assim, ó, quando vós já deveriam ser mestres, eu preciso voltar a ensinar assuntos simples ainda para vocês. Porque vocês não experimentaram o amadurecimento pela prática. Vocês são rasos, vocês são superficiais. E Paulo, irmãos, tinha um olhar todo cuidadoso. Eu tenho uma filha ali de 11 anos e tenho um de 2 anos e 11 meses. Você acha que quem é que precisa mais de uma atenção especial? Clara de 11 ou Davi de 2? Davi de 2. Embora Clara também precise de atenção, de alguma ação da minha parte de Elba para continuar a conduzi-la, mas ela já conseguiu atingir um nível de independência, mas Davi não. Se eu deixar Davi atravessar a rua, irmão, ele não olha para um lado nem para o outro. Ele simplesmente corre. Então, como um pai espiritual, pai, no caso biológico, eu preciso cuidar para que Davi possa desenvolver. E eu não vou ficar o tempo todo dizendo para Davi olhar para um lado e para o outro. Eu preciso ensiná-lo para que ele possa, pela prática, desenvolver a maturidade. Só que às vezes nós vamos aqui todo sábado, todo domingo, toda segunda, e temos que ficar de novo repetindo para você a mesma coisa, a mesma ladainha, o ABC. E você não atingiu agora a oportunidade de conjugar o verbo, de unir letras e produzir vocábulos. Por quê? Porque é preciso novamente voltar e voltar. Assuntos como esse, por exemplo, no nível de entendimento e maturidade, livraria a nossa geração de muitos processos dolorosos. Porque no momento em que uma ideia fosse te oferecida legalista, você teria o entendimento e o temor suficiente no coração de recuar, de retroceder e de agir como se espera. Amém? E por que, pastor? Para você não comprometer a obra de Deus na sua vida. Diga assim, Deus é um Deus de recomeço. Diga assim, não é porque eu não entendi que eu não posso entender agora. Então permita-se. Amém? Então, esses dias Deus tem tocado meu coração para isso, irmãos. Não por nenhum motivo específico, mas já desde a semana passada, aqui na MOB, no culto da MOB, a gente falou um pouco sobre isso, no sábado retrasado. E por que Deus está nos movendo para esse lugar? Só tem uma resposta. É porque a chuva está vindo. E Deus não vai derramar a chuva, irmãos, do avivamento sem primeiro alinhar a sua geração. Deus, irmãos, vai fazer de novo. É preciso ensinar de novo? Tá, era para você já estar entendendo. Era para você já serem mestres. Mas vou voltar. É o seguinte, santidade começa, se desenvolve até que haja o desfecho final. E o Senhor vai vir, irmãos, trazer fundamentos. Porque dias que vão vir agora, não muito distantes, vão ser dias, irmãos, que vão trazer muita turbulência, ventos fortes, terremotos, abalos sísmicos, não na terra, mas na sociedade, nas famílias, na sua fé. E a minha pergunta é, será que você está com raízes suficientemente profundas a ponto de o vento não te arrancar do terreno da presença? Será que você lançou seus alicerces tão profundos e firmes na rocha a ponto de o terremoto não derrubar a tua casa? Não precisa me responder essa pergunta. Você pode fazer uma autoanálise, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 23. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Então, tinha mais alguns pontos, mas eu vou deixar para a semana que vem. Eu quero encorajar você, irmãos, eu quero encorajar você, de verdade, a não faltar essa série. Amém? Posso contar com você, a não ser que seja por um... Se faltar, assiste no YouTube.
Mas o que nós vamos construir aqui ao longo dessas próximas semanas, irmãos, vai nos conduzir até um desfecho. E eu sei que você gosta da chapação. E quando a gente alinhar isso aqui, irmão, irmão, a chaleira vai voar. A tampa da chaleira vai voar. Porque Deus vai dizer: está pronto. E a glória virá sobre nós. Então, nessa corrida da santificação, nós precisamos reconhecer a importância dessas 3 fases para não comprometer o desfecho final. Amém? E só para a gente finalizar e a gente orar, nós iniciamos semana passada alguns desafios, né? E o desafio da semana passada foi o quê? Se abster da TV. Não foi uma semana. Quem fez aí? Quem conseguiu? Nossa, só. Quer dizer, também não sei quem foi que se comprometeu, né? Eu lancei o desafio. E alguns aceitaram e foram até o fim, né? E louvado a Deus pela vida de vocês que foram até o fim. Mas nessa semana eu quero lançar um novo desafio. Cada semana a gente vai lançar um desafio. E vai ser progressivo. Nessa semana você vai se abster das redes sociais. Não é impositivo isso. Você que sabe. Pastor, para que isso, pastor? Irmão, se você não consegue passar uma semana sem entrar nas redes sociais, você está escravo dela. Se você não toma as rédeas das suas decisões, alguém toma. Alguém te conduz. Quem trabalha com redes sociais, tudo bem. Você vai lá fazer de forma profissional. Não. Mas fica lá perdendo tempo. Fica lá, sabe, vagando lá, perdido. Influenciado a comportamentos que deturpam, porque você não tem como filtrar. Pula, né? Na sua tela lá. Então nós vamos nessa semana abster-nos das redes sociais. Instagram, TikTok, WhatsApp só para o que é necessário, comunicação. Quem aceita o desafio aí? Não precisa levantar a mão não, para não constranger quem não vai. Foi de propósito. Quem vai assumir o desafio? De verdade, agora pode levantar. Quem vai assumir o desafio? Tamo junto. Quem não vai, não se constranja, tá? Fica em paz. Fica em paz. Consagração. Nós iniciamos hoje, dia 6 de fevereiro, 21 dias de oração e 21 dias de jejum, tá? O jejum de Daniel. É um jejum restritivo. Nós estamos tirando, né? Tudo processado, doce, né? Derivados do leite, tudo aquilo que é iguaria, tudo aquilo que é agradável, né? Ao paladar, no sentido de industrializados, nós tiramos. Todo mundo natural hoje, né, Lu? Natural. É uma dieta, é um jejum restritivo. Qual é o propósito do jejum? Mortificar a carne. Irmão, se você não consegue não beber uma Coca-Cola, é porque ela é teu mestre, é teu governante. Se você não consegue, irmão, deixar de comer um doce, eu gosto de doce, minha esposa sabe. Mas estarei em 21 dias firme e forte. Fazer 45, já quer aumentar aqui a pessoa. Vamos aumentar, vai ser progressivo. Quantos entenderam essa palavra? Quantos entenderam o processo de santificação? Começo, meio e fim. Nós falamos de uma abordagem ampla, mas nós vamos tratar isso de forma específica. Pastor, então, se o senhor falou que há um começo, eu entendi quando eu aceito Jesus, e que há um meio, como é esse processo do meio? O que é que espera de nós? O que é que eu preciso fazer nesse desenvolvimento? Eu vou te ensinar. Eu te falei que eu vou ensinar. Amém? Então não perde, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Amém. Feche seus olhos.
sei que eu tentei manter um ambiente dinâmico para atrair sua atenção para o que estava sendo ensinado. Mas eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e você entenda que, irmãos, eu não estou tentando aqui te convencer de nada. Estou sendo bíblico. Estou sendo obediente a uma voz, a uma direção do céu. Uma das coisas que Deus me pediu esse ano, irmãos, como Ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Para quê? Para fazer tudo conforme o Senhor nos direcionar. E em alguns momentos vai precisar haver confronto. E confrontar, irmãos, é desgastante. É doloroso o confronto. Porém, aonde há confronto, há cura, há restauração. Deus confrontou o seu povo diversas vezes. E Ele continua confrontando pelo seu Espírito. Porque o Espírito, Ele testifica em nosso Espírito. Ele fala ao nosso coração. Porque todo que é guiado pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se nós não estivermos dispostos a corresponder com esse nível de instrução, nós não estaremos prontos para alcançar o desfecho final. Então, olhe para essa palavra, olhe para este ensino como um ato de amor de Deus para nós. Talvez você ache, meu irmão, que você tem todo o tempo do mundo. Talvez você ache que você vai ter toda a oportunidade de lá na frente, sabe, vir. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer ao sair daqui nessa noite. Não quero te pressionar nada, mas eu quero te situar numa realidade em que você não está no controle, numa realidade que você não pode administrar. Mas o que você pode administrar, às vezes você não está fazendo, que é a sua própria vida, suas escolhas. Você não pode administrar, irmãos, as pessoas lá fora. Você não pode administrar o governo. Você não pode administrar o clima, mas você pode administrar suas escolhas, a sua conduta. Você pode administrar a sua vida. E se você fizer isso com zelo, debaixo da instrução e da palavra de Deus, o fim será glorioso. O fim será abençoado. Vai ser gratificante, recompensador, porque o Senhor diz: ao que vencer, darei a coroa da vida. Ao que vencer, farei assentar-se à mesa. Ao que vencer, o Senhor diz, ao que vencer. Que o Senhor nos leve a esse lugar de consagração, de santificação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, pelo seu Espírito, nos conduza, irmãos, e desperte em nós o desejo, o anseio de ser santos, como Ele é santo. Porque nós fomos chamados para ser santos. Nós somos chamados, Pai, para nos purificar, para refletir a Tua imagem nessa geração, Senhor. E a santidade é isso. A santidade, irmãos, é quando nós refletimos a natureza, a imagem de Deus na terra. Santidade não é simplesmente evitar tocar o que é impuro. Santidade é você refletir a natureza de Deus. E hoje, ao olhar para si mesmo, ao se examinar, será que você consegue hoje dizer: eu reflito a imagem de Deus? Se honestamente você chegar à conclusão de que não, o Senhor chama, então venha para a minha presença, para que você seja transformado de glória em glória na mesma imagem, a imagem do Senhor, pelo seu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por este ensino. Nós nos dedicaremos, Pai, a este chamado para sermos santos. Encontra-nos, Pai, capacita-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. Quem crê e concorda, diga amém. Mas antes de você dissipar, eu quero perguntar se alguém nessa noite, você quer entrar no processo inicial. Você não fez uma aliança com Jesus ainda, você não entregou a sua vida ao Senhor, não o reconheceu como único, eterno e suficiente Salvador. E hoje você quer fazer isso. Você pode estender a sua mão aí, ou vir aqui à frente, nós vamos orar por você. É o processo inicial. É quando nós nos convertemos a este novo estilo de vida. E viver para Cristo
é top. É ou não é? Viver para Cristo, irmãos, tem sido, sabe, hoje metade da minha vida hoje já está aos pés do Senhor. Me converti aos 19 anos. Hoje com 40, já tenho cerca de 20, quase 21 anos na presença do Senhor. De todos que virão, de toda a eternidade que virá. E se alguém hoje deseja fazer isso, é só você se dizer assim, ó, pastor, eu quero hoje aceitar Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Por algum motivo você pode ter se afastado e hoje você quer voltar. Esse é o momento, esta oportunidade, é só você também sinalizar e nós vamos orar por você. Amém? Se você não quiser fazer agora, pode nos procurar também no final, mas vem enquanto há tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Sente só 5 minutinhos só, tá? Nós temos ainda 15 minutos. Ensine para mim aqui a luz, Gabi. Eu quero, antes de liberar você, hoje não, né? Na verdade, na sexta-feira, né? Uma pessoa muito especial, né? Dono do meu coração. Completou mais um aninho de vida. Surpreendentemente, né? Ela não tem problema de falar não, né? 3.9 não parece, né? Parece que ela tem 25. E ela completou mais um ano de vida. Quero convidar aqui, vem cá, meu amor. Quero orar por você. Você pode aplaudir sim a Jesus pela vida da pastora Elba. Mulher de Deus, mãe excepcional, né? Ó, entrou até um cachorro ali, irmão. Deus, né? Até o cachorro adora o Senhor, irmão. Olha lá ele lá, ó. É de você mesmo que eu estou falando. Tá tudo certo. Daqui a pouco só não pode fazer. Enfim. E hoje, né, nós vamos estar aqui celebrando, orando pela vida dela, agradecendo a Deus, né, pela mãe, como eu falei, pela esposa, pela pastora, né, pela amiga. Quem conhece Elba de perto sabe, né, o coração, né, que é sorriso, né, as gargalhadas que contagiam e que arrebatou meu coração no primeiro olhar que eu, né, que eu dei. E são 21 anos, né? É o mesmo tempo que eu me converti, foi o tempo que a gente, né, se conheceu e começamos a namorar. E me ajudou no meu processo inicial, me ajudou a frear, né, os ímpetos da carne, me ajudou, né, a conduzir uma vida aos pés do Senhor. E hoje, né, ela não está atrás de mim, mas ao meu lado, né, sempre. E você já conhece nossos frutos, né? Davi e Clara. Eu quero dizer que eu te amo, que você é uma bênção, que você é uma mulher que mais do que eu pedi a Deus, e que Deus te abençoe cada dia mais, com mais prosperidade, linda como sempre. Eu quero te convidar a nós orarmos por ela, amém? Vamos orar pela vida dela, agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque no dia 3 de fevereiro de 84, o Senhor trouxe ao mundo, Pai, tua filha. Mas que antes de criá-la, o Senhor já tinha ela no teu coração, já sonhava. E o Senhor a trouxe a este mundo para trazer paz, trazer alegria, Deus, trazer a tua presença. Eu oro para que o Senhor continue derramando sobre ela graça, sabedoria, amor pela tua presença. Oh Deus, que todos que estão ao seu redor, Pai, sejam edificados, abençoados pela sua vida. Nós declaramos como igreja, como irmãos em Cristo. Eu declaro também como esposo, Senhor, como amigo, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, o caminho diante dela, e que ela possa colher bênçãos, colher, Deus, resultados em que o Senhor já planejou para a vida dela. Que ela possa contar os seus dias em tua presença sempre, até o dia da tua volta, Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Tá pesado? Parabéns pra... Não, vai voltar para lá, né? Tá querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, que ora, que ora, que ora e ora e ora, faz jejum.
Amém? Você está convidado, tá? A comer um pedacinho do bolo conosco e celebrar essa noite. Amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. Tamo junto!